job ao longo desses meses é caminhada cristã. Então, nós separamos aqui algumas perguntas referentes a esse tema, caminhada cristã. E a ideia é usar como exemplo o pastor Mário, fazer perguntas relacionadas a isso. Na resposta ele possa dar alguns testemunhos, falar coisas pelas quais ele passou. Para começar, eu queria começar com uma pergunta referente ao início da sua caminhada, logo após a sua conversão. A pergunta é a seguinte: quais foram as suas maiores pedras, as maiores pedras que o senhor encontrou no início da sua caminhada cristã? Como o senhor administrou essas pedras? Bem, uma das dificuldades no meu tempo de conversão, que foi na infância, havia muita coisa que era pecado. Então, jogar bola era pecado, o futebol era pecado, ir ao cinema era pecado. Então, algumas dessas coisas que a gente questionava, eu tinha alguma dificuldade, mas com algumas delas a gente teve até experiência muito bonita de que provava que não somente eu tinha uma boa índole, mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Inclusive, conforme um dos cantos que nós cantamos, eu gostei muito da palavra do Leandro, enfatizando isso de que as coisas não são para mudar à nossa volta. Podem até mudar, mas obrigatoriamente não. O que tem que mudar é dentro de nós. Então, isso eu percebi por pelo menos uma lembrança que me ocorre agora. Por ser proibido para um crente evangélico, especialmente as igrejas tradicionais que existiam naquela época, e as que não eram tradicionais, as que eram pentecostais, eram piores em termos de uso, principalmente em termos de uso de costumes. Então havia muito mais coisa proibida. Então a minha maior curiosidade como adolescente, agora crente, era ir ao cinema. Então havia naquela época os filmes que eram proibidos mesmo, não se entravam, e havia então o que eles chamavam de sessão matinê. Então era o cinema abria a uma hora da tarde, ou à tarde, só para quem não tinha idade para assistir o filme à noite. Então ia para um filme diferente, mas à tarde. Aquilo custava. Então eu levei mais ou menos uns 3 meses para conseguir ajuntar o dinheiro para comprar a entrada do cinema. Então, vendendo jornal, fazendo alguma coisa, algum trabalho assim, que a gente podia fazer. Não havia carros para lavar. Aliás, um dos meus sonhos da minha infância é que quando eu crescesse, eu tivesse um amigo que tivesse carro. Eu nem sonhava que eu pudesse um dia ter carro. Então, minha oração é assim: quando eu crescer, tiver 18, 20 anos, que eu conheça alguém que seja meu amigo e tenha carro. Hoje, os adolescentes já compram carro. Então, a dificuldade é muito grande. Então, muita dificuldade material na minha família. Então, fiquei uns 3 meses para ver se ia juntando alguma coisa que eu via no chão, ia pegando, e consegui 3 meses, consegui. Já tinha o dinheiro para ir para o matinê. Só que eu não podia ir no matinê do cinema do meu bairro, porque alguém da igreja podia passar. Então eu andei 1 hora e 15 minutos para poder chegar no cinema mais distante que eu pudesse chegar, para ninguém da igreja ver. Então fui andando, já tinha caminhado mais ou menos, faltavam uns 15 ou 20 minutos para chegar no cinema, e uma senhora com 2 crianças no colo e uma agarrada na sua saia, disse: menino, você teria algum trocado para que eu pudesse comprar leite para minhas crianças? Aí eu não fui ao cinema.
não conseguiu ser mesmo. Então, algumas dessas restrições eram restrições talvez exageradas, mas de uma certa forma tinham um impacto para a mente e revelar que realmente alguma coisa tinha mudado. A minha certeza é de que se não tivesse mudado alguma coisa dentro de mim, aquelas crianças não ficassem doentes. O senhor falou de restrições excessivas. Hoje o senhor acha que ainda existe algumas restrições que sejam excessivas, não seriam tão necessárias? Eu acho que não. Eu acho que hoje existe tolerância exagerada. Então nós saímos do 8 e fomos para o 80. Então, eu acho que algumas coisas que poderiam hoje ser restringidas, em algumas posturas e alguns posicionamentos com relação à vida do crente, eu acho que talvez hoje não exista mais, não tanto restrições, mas existe o oposto, uma tolerância exagerada. Bom, tem alguém que quer levantar? Com relação às restrições que você falou e tolerâncias ainda, que chamou a atenção, é possível para o senhor hoje exemplificar para o jovem quais seriam as tolerâncias exageradas que nós temos, que nós acabamos desenvolvendo? Que se tornou uma tolerância exagerada é a aceitação normal e natural do relacionamento sexual antes do casamento. Existem 4 coisas que envolvem o relacionamento sexual, que envolvem o sexo de uma forma geral. Aliás, até eu falei rapidamente sobre isso da última vez que nós estivemos aqui. Aliás, eu vim falar sobre sexo outra vez. Então, nós falamos sobre a masturbação, fornicação, o adultério. Então, mostramos que ali, tanto fornicação como masturbação são atos antes do casamento. E o adultério é um ato no contexto do casamento. Quando Deus resolveu nos distinguir com esse tipo de relacionamento afetivo, que envolve inclusive o relacionamento físico, Deus resolveu que com o homem seria completamente diferente. Então esse relacionamento seria resultado de um sentimento. Por isso Deus deu ao homem, eu falei naquela ocasião, 3 poderes que Ele não deu a nenhuma outra criatura que existe. Então Deus deu o poder volitivo, que é a capacidade de fazer escolhas, opções, decidir o que é certo e o que é errado. O poder intelectivo, nenhuma criatura de Deus ou criação de Deus tem a inteligência que o homem tem. E dizem que o homem ainda não usou 20% da sua capacidade intelectiva. Então, se não usou 20%, a gente tem tudo isso que a gente tem hoje, eu fico imaginando daqui a pouco tempo o que vai acontecer. E deu o poder sensitivo, isto é, só o homem ama e odeia. Nenhuma outra criação de Deus, nem leão, nem o tigre, nem o jacaré, nem o pinheiro, nem a árvore, nem a rocha, nem o mar, nem as ondas, nem as aves, nada, nenhuma dessas criações ou criaturas, elas nem amam, nem odeiam. Por exemplo, quando eu dei esse exemplo, quando o leão olha para a lebre ou coelhinho, ele salta em cima do coelho e devora e come o coelho. Ele não tem ódio do coelho, ele até gosta de coelho. Tanto é que ele vai e não devora. Só o homem é que crava o punhal nas costas do outro. Nenhum outro animal faz isso por ódio. Não existe ódio. Só o homem odeia e ama.
Para esse poder sensitivo de relacionamento, de amar, Deus colocou uma fronteira e alguns limites. A fronteira para a atividade sexual é o casamento. Essa é a fronteira. E alguns limites dentro do casamento que devem ser observados. Esses limites Deus só colocou a fronteira, e o limite os limites Deus deixou para que o próprio homem e a própria mulher estabeleçam esses limites no relacionamento que tem. Então, para mim, pessoalmente, eu acho que essa é uma das tolerâncias, né? Que hoje se aceita normalmente. E o que eu estou dizendo, essas coisas, não como pastor, mas por ter vivido uma época em que, independente da religião que tinha, ou que não tinha nenhuma religião, essas coisas eram tratadas assim. Então era um absurdo quando, por exemplo, alguém traía sua esposa. Hoje, quer dizer, do 8 era um absurdo trair. Hoje é um absurdo não trair. Então a coisa virou ao contrário, e não é questão nem postura religiosa, era um consenso da própria sociedade que em alguns lugares ainda permanece. Então o problema desse tipo de mudança da própria sociedade considerar certas coisas há algum tempo erradas, e hoje se dá uma certa tolerância. Pessoal, só uma coisa, quem tiver pergunta com o papelzinho, levanta, que o Raquel, o Gustavo vai pegar o papelzinho e traz aqui pra gente. A gente está tentando encaixar as perguntas mais ou menos no roteiro que a gente traçou. Então, se você entregou sua pergunta aqui, a gente vai esperar um momento em que o assunto estiver sendo direcionado para esse lado e a gente faz a pergunta. E também, se quiser fazer a pergunta no ao vivo, também só faz o sinal que o Gustavo leva um microfone. Pastor, uma pergunta aqui. Qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou de si mesmo no relacionamento com Deus? Alguma dificuldade de caráter ou outra situação? E como o senhor fez para vencê-la? No início do meu ministério, apenas, não sei se eu já contei isso aqui na igreja, mas pode ser que há muitos novos aqui, há uma questão muito que é a regra da pessoa ser chamada para ser pastor. Então, fulano de tal foi vocacionado, o Wilson foi vocacionado para ser pastor, foi chamado. Eu não fui chamado por Deus para ser pastor, eu me ofereci, e Deus me aceitou. Então, eu não porque às vezes eu vou até num concílio, eles têm a pergunta assim, agora você conta a sua experiência de conversão e chamado. No meu concílio, se me perguntar isso, você é reprovado, porque eu não tenho nenhuma experiência de chamado, Deus não me chamou. Então eu me ofereci por causa de uma circunstância que aconteceu comigo. Eu vou contar agora que é muito demorado, mas eu quero me prender à pergunta. Então, esse é o fato. Eu tenho aconteceram duas coisas no meu ministério que me ajudaram muito na questão moral, na questão de caráter. O meu primeiro pastorado, eu fui fazer um trabalho de plantação de igreja no estado de Minas. Minas era considerado um dos estados com menos batistas no Brasil, isso há 45 anos atrás. Então, assim que eu terminei o meu seminário, então eu fui fazer uma plantação de igreja, né? A primeira igreja que eu plantei foi em Alfenas. Nós chegamos com outro pastor, com a minha esposa, e a Elsa e a família do pastor, e começamos um trabalho na sala de um colégio da cidade. Então, começamos as reuniões na sala do colégio, e em seguida começamos um trabalho e imediatamente se tornou igreja. Um ano que eu estava lá, o secretário da junta de Minas Gerais,
José Alves da Silva Bittencourt, ele telefonou para mim e disse: preciso de você urgentemente em Itajubá. Deixa o William, que era o pastor William de Souza, em Alfenas, e vá correndo e assuma o pastorado em Itajubá, que também era o sul de Minas. Era uma igreja pequena. Então, quando eu cheguei, a situação era essa, por isso que eu disse, problema moral. O pastor, que já tinha uma certa idade, ele fugiu com a empregada. Era uma menina nova. Eu fui substituir um pastor numa cidade pequena que tinha fugido com a empregada. Então, a cidade não queria saber nem de pastor e muito menos de igreja batista. Como dizia naquela época, estava mais sujo do que pau de galinheiro. Ninguém queria saber. E eu fui recebido com muita desconfiança. Eu tinha, acho que naquela época eu tinha 24 para 25 anos, porque eu casei em dezembro com 22 anos, e a Elza com 21. Em dezembro. Em março eu fui consagrado a pastor. Então eu estava com talvez 23, 24 anos. Quando eu cheguei e me apresentei, eles então me deram a chave da igreja, porque naquela época o pastor que abria a igreja, fechava, limpava. E eu comecei, foi muito difícil, porque quando terminava o culto, a igreja pequena, as pessoas faziam a fila para cumprimentar o pastor na porta. Eu ia lá para a porta, aí as meninas vinham, eles seguravam minha mão, atrás a mãe vinha e batia na mão dela para largar minha mão rápido. Aí eu olhava para a mãe que tinha batido na minha mão, né? Os olhos dela diziam assim: se o outro, que era velho, fez o que fez, esse que é novo vai fazer o que novo. Então eu tive que lidar com esse tipo de problema. No segundo ministério, que já foi sair de lá, fiquei lá 2 anos por causa da enfermidade do Mário César. E eu fui para uma igreja e tive uma experiência que não tinham me ensinado no seminário. Eu tinha o vice-moderador, inclusive ele é tio da Marilda, a mãe da Alexandra. Tio-avô, José Augusto. Ele era tio-avô da Marilda. Ele era taxista, o vice-moderador da igreja. Ele foi chamado para fazer uma corrida de táxi. Aí ele parou na casa, o homem veio, em princípio ele pensou que era embrulho, pegou o embrulho, colocou no banco de trás, aquele embrulho lá, parecia um saco enrolado, e disse: me leva para casa. Aí deu o nome do pai de santo, era um pai de santo famoso, lá em Bebedouro, que vinha gente de tudo quanto é lado para receber passe dele. Isso era uma segunda-feira. Aí ele parou em frente ao centro de Macumba, o homem lá saiu todo paramentado, daquela roupa. Aí ele abriu a porta, aí que ele viu que ali no banco de trás tinha uma menina, uma adolescente mais jovem, de 14 para 15 anos, que ela estava toda retorcida, como se fosse uma cobra enrolada, endemoniada. Aí o pai de santo chegou e disse: hoje eu não estou mexendo com essa entidade não, traz sexta-feira que eu resolvo isso. Aí o homem, o pai da menina, se ajoelhou aos pés do pai de santo, começou a beijar os pés dele e disse: pelo amor de Deus, ajuda minha filha, eu não aguento mais vibração. Aí ele deu um chute no pai da menina, jogou longe. Eu já estou falando para você que essa entidade eu não trato com ela hoje, é só sexta-feira. O homem chorando, entrou no táxi de novo, e o irmão Zé disse: agora onde nós vamos? Vou voltar para casa, esperar sexta-feira. Aí o irmão Zé disse: eu posso levar o senhor para um outro lugar para ver se pode ajudar? E levou lá em casa. Como eu tinha as 2 crianças, Mário César e o Maurício, nós estávamos bem crianças, bem novinhos ainda. O Maurício era recém-nascido quando eu cheguei a Bebedouro. O Mário César nasceu em Alfenas e o Maurício nasceu quando nós chegamos em Bebedouro, e o Marcos André nasceu quando a gente estava saindo de Bebedouro para Vila Gente. Aí quando eu vi aquele negócio,
Eu disse, aqui em casa, assim que eu fiz, eu disse, irmãos Augusto, leva lá para a igreja, que eu já estou indo lá, tá? Já foi com o carro para a igreja. Aí quando eu cheguei, tinha aquela cobra enrolada. Eu só sabia que era cobra porque a cabeça era de gente, mas o resto parecia uma cobra enrolada. E nunca no seminário me disseram, aliás, alguns professores nem acreditavam no diabo. Então eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Então abri a Bíblia e onde abriu, era Jesus expulsando o demônio de uma pessoa. Eu li aquele texto e repeti as palavras de Jesus para a moça. A moça levantou, acordou, se espantando. Aí o pai me abraçou, começou a me beijar. Eu disse, não, isso aí quem fez foi Jesus. O senhor não queria me pagar, porque lá no centro ele já tinha acertado o preço, não sei quanto queria pagar lá para o pai de santo. Mas eu disse, não, isso aqui não tem nada que pagar, isso aqui quem fez foi Deus. Esses dois episódios, o pastor adúltero, essa pessoa endemoniada, me fez tomar uma decisão séria. Primeiro, com relação à vida moral. Então eu fiz um trato com Deus. Se um dia Deus percebesse que eu fosse envergonhá-lo, que Ele me tirasse a vida. Então eu tenho um trato com Deus. E segunda coisa, eu pedi que Deus me ajudasse a ter autoridade sobre os espíritos malignos. Aí eu descobri que essa autoridade é natural do crente. Não é uma coisa que você precisa pedir. Porque aí me ocorre, apesar de não ter aprendido no seminário, 2 episódios na minha juventude. Adolescência e juventude. Primeiro na adolescência, tinha talvez 14 para 15 anos, e havia um centro de macumba famoso lá no meu bairro. E aí o pessoal que não era lá daquele negócio, sempre não passava naquela calçada, dava a volta pela outra rua. Aí aquele batuque, curioso, falei, caramba, por que ninguém passa aí por frente? Aí eu resolvi passar e parei em frente. Aí daqui a pouco vem um homem gritando, uma mulher, sai daí, você está vendo que ele não está conseguindo entrar porque você está aí? Então, ali eu percebi que não é uma questão de ser especial. Você naturalmente tem autoridade sobre o demônio, por causa de quem está em você. E uma outra ocasião, essa foi que chama uma banda, isso. Então, mais adiante, para 17, para 18 anos, uma namoradinha chamada Vitória, o pai dela era o médium da mesa branca, do centro espírita. O pai dela era o médium que recebia a entidade na mesa branca, em volta, um copo d'água, que eles dizem que é o espiritismo bom. E numa ocasião que eu estava com ela, ela disse, hoje eu não vou para casa. Meu pai disse para eu me encontrar com ele no término lá da sessão espírita. Aí quando chegamos lá na porta, nós chegamos antes do tempo e ficamos parados em frente. Aí daqui a pouco saiu lá uma pessoa e disse, olha, o rapaz aí virou para o Vitória, o rapaz tem que ir embora porque a coisa não quer sair do seu pai, diz que enquanto ele estiver aqui ele não sai. Então um não conseguiu entrar e o outro não conseguia sair. Aí eu me lembrei nessa experiência com essa moça de que não era uma coisa que eu precisasse receber extraordinário. Pelo fato de ser crente, você tem toda a autoridade por causa de quem está em você. Maior é o que está em você do que está no mundo. Em função disso, eu tenho tomado muito cuidado com relação à moral e a caráter. Os ataques do diabo nessa área,
os mais diferentes que você possa imaginar, porque a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa tratar. Deus, eu tenho certeza que Deus tem honrado o trato que eu fiz com Ele, de não permitir que eu envergonhe na área moral. E na área espiritual, o fato de ser crente nos dá essa condição de não ter muita dificuldade com esse tipo de envolvimento. Pastor, o senhor falou que não foi chamado, o senhor se ofereceu. Em algum momento, o senhor duvidou, falou que devia ter pensado melhor, foi uma boa escolha, talvez a gente tivesse que esperar um pouco mais. Em algum momento o senhor duvidou da escolha que o senhor tinha feito? Bom, agora eu tenho que contar. Não tem nenhum diácono aqui, então não tem problema, ninguém da diretoria. Foi uma experiência sobrenatural. Fui criado num lar muito pobre, e a minha mãe, à medida que os 6 filhos vão chegando a certa idade, as minhas irmãs, as irmãs eram mais velhas, eu tenho uma irmã que é gêmea comigo, e eles resolveram, as 3 mais velhas, que os 3 mais novos tivessem um melhor destino. Então, destino entre aspas, a minha mãe pegou mais uma trouxa de roupa para lavar, a minha mãe, que trabalhava de dia, começou a trabalhar à noite para que a gente pudesse estudar um pouco mais. Quando chegou na época da faculdade, então eu só podia fazer faculdade pública, e a única faculdade pública que tinha lá era a Universidade Federal. No Rio de Janeiro, naquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então havia o estado da Guanabara como se fosse o Distrito Federal. Então o Distrito Federal é a capital, lá tem Brasília, lá é o Distrito Federal. E lá no Rio, a cidade do Rio de Janeiro era um estado. E o Rio de Janeiro em volta, a capital era Niterói. Então Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro era a capital do estado da Guanabara, onde ficava o presidente da República e os deputados federais e o Senado. Então a Universidade Federal era a Universidade do Brasil, e era uma coisa assim, muito disputada. A minha intenção era fazer engenharia, eu tinha que passar nela, eu só podia passar nessa faculdade. E eu fiz a prova e na época de fazer o vestibular, eu disse: engenharia nem adianta, porque era muito disputado. Eu pensei, vou fazer primeiro matemática. Aí, no primeiro ano, com o primeiro ano de matemática da faculdade, eu tenho condições de, no ano seguinte, fazer engenharia. Fiz isso e descobri, ao passar, que pelo menos metade dos alunos homens tinham a mesma intenção. Eles entraram só para poder depois fazer uma outra melhor, ou que era o sonho deles. Mas foi tão difícil passar que a metade desses que tinham essa intenção desistiram como eu. Falei: já estou aqui mesmo, agora vou voltar, e resolvi fazer. Quando eu estava no 3º ano, então eu ia de Cascadura, eu pegava o trem às 6 horas da manhã, tinha que trabalhar, depois ia para a universidade, depois ia assinar um pouco de novo. Então uma luta muito, muito grande. E as outras, talvez mais uns 2 ou 3 alunos que tinham mais ou menos a mesma dificuldade, vinham do mesmo lugar. Todos os outros, 95%, vinham da Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana ou Urca, então aquela orla ali. Eu e mais 3 ou 4 vimos de Cascadura, Madureira, Nova Iguaçu, e estávamos fazendo o curso. No 3º, no 4º ano, estava sentado, eu cheguei uma meia hora antes, estava sentado na sala, o departamento de matemática da faculdade ficava no 6º andar. Aí eu, olhando pela janela, estava lá na janela, aí vi aqueles carros, aí chegou a esposa do cônsul, do embaixador da Argentina,
aí o outro lá, o general, e foi chegando, e cara, aquilo falou, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é um negócio possível. Aí eu tive tanta gratidão a Deus, que eram 8h15 da manhã. Eu fechei os olhos enquanto as pessoas estavam entrando e disse a Deus, ó Deus, o que o Senhor fez comigo foi extraordinário demais. Assim que eu terminar o meu curso, eu estou me oferecendo para o Senhor me usar onde quer que o Senhor queira. Eu vou me preparar, vou fazer o curso de teologia, o Senhor então vai me usar. Isso era 8h15 quando eu comecei a oração. Às 11h45, meu colega ao lado disse, rapaz, me sacudiu, você está bêbado? De manhã, você bebe de manhã também? Eu falei, você está falando um negócio estranho aí, você não prestou atenção na aula? Você estava conversando com quem? Eu fiquei 3 horas sem nenhuma noção do que estava acontecendo. Então, nesse oferecimento que eu fiz, quando eu desci, às 11h45, terminou aquela última aula, eu dali mesmo já fui para um seminário que foi interessante, que lá no Rio, naquela ocasião, tinha 2 seminários. Um deles, o mais famoso, Seminário Batista do Sul do Brasil. E o outro, que era o Seminário Betel, é uma espécie de Mobral teológico. Se você não conseguisse ser muito inteligente para fazer o Seminário do Sul, aí você fazia esse Mobralzinho lá, porque valia a mesma coisa. Eu fui primeiro para o Seminário do Sul. Aí fui recebido pelo reitor e disse, olha, eu faço a Universidade Federal, a Universidade do Brasil, estou terminando, vai faltar 2 anos, mas eu já queria começar o meu curso e para me preparar, que eu quero servir a Deus, além de ter o curso. Aí o reitor virou para mim, nesse seminário, no meu seminário, você não estuda. Aqui só estuda quem foi chamado por Deus. Como eu não tinha sido chamado, então eu saí. Aí fui para o outro, lá para o Mobral. Esse Mobral era interessante porque ele recebia jovens do interior que não tinham recursos, e alguns não tinham ainda terminado, naquela época, o curso científico, hoje acho que é colegial. Então ele então tinha um colégio ao lado. Então ele dava um curso complementar para o seminarista terminar o seu curso médio, secundário e o colegial, e ao mesmo tempo já começava a fazer aquelas matérias de teologia que poderiam ser feitas ao mesmo tempo. Aí eu fui para esse, falei a mesma coisa, o reitor me atendeu. Aí quando eu terminei, ele disse, você está aceito. Você está aceito. Pode fazer a matrícula, está aceito. E já providencia a sua carteira de trabalho, porque você vai ser aluno do seminário e vai ser um dos nossos professores aqui no colégio. Aí a convicção de que realmente Deus tinha me aceitado. Aí aconteceram outras coisas, porque eu posso me lembrar. Por exemplo, no 2º ou 3º ano de seminário, eu não tinha como pagar a mensalidade. E peguei dinheiro emprestado para poder pagar o seminário, porque eu recebi o salário, só que eu gastei mais do que devia e peguei dinheiro emprestado para pagar o seminário. Aí fui na tesouraria, estava na fila da tesouraria, tinha uns 3 ou 4 na minha frente, pagando, e quando chegou a minha vez, o reitor entra por detrás da moça que recebia e disse, devolve o dinheiro para ele, porque Deus me disse que esse mês ele não pode pagar. Então me devolveu o dinheiro. Então, só Deus podia dizer para ele, porque só quem sabia do problema era eu. Algumas coisas foram acontecendo nesse período em que eu me ofereci, e os resultados que foram acontecendo. Fico às vezes vendo pessoas que hoje são pastores, por exemplo,
pastor Nelson Pacheco, vice-presidente da Convenção Batista de São Paulo. Então ele começou aqui, pastor Genivaldo de Souza, eu fiz o casamento dele, batizei ele com alguns irmãos dele. Hoje é um pastor muito bem sucedido em Minas Gerais. Carlos César Novaes, que era adolescente, hoje é um líder da denominação. Então os resultados provaram de que Deus tinha me aceitado como pastor. Qual foi a decisão mais difícil que o senhor já teve que tomar no seu ministério? Envolvendo tudo, assim, no geral. A primeira saída da igreja do Brasil. Foi a decisão mais difícil. Quando eu cheguei em 73, na primeira assembleia da igreja, que eu dirigi como pastor, o relatório da tesouraria era lido, os valores hoje não são lidos, porque nós fomos aconselhados por questão de segurança não se falar em público os valores que são, por causa das pessoas que podem ouvir, e depois isso gerar alguma dificuldade com os tesoureiros. E por causa de que um dos nossos tesoureiros do passado, depois do culto, quando ele levava o dinheiro para casa para depositar na segunda-feira, ele foi assaltado. Então nós resolvemos tomar algumas precauções. Na primeira assembleia, no relatório dos origins, estava constando assim: juro do agiota. Duas ou três vezes. Juro do agiota. Quando terminou, era a primeira assembleia que eu estava dirigindo, eu fiquei assim, curioso. Perguntei para o tesoureiro: irmão, que negócio é esse? Aí ele me explicou que a igreja estava numa situação muito difícil e eles pegaram dinheiro emprestado com 3 agiotas e agora estavam pagando, a igreja está pagando juros. Eu falei: mas isso não pode acontecer, os irmãos não precisam nem pagar, mas que isso aí não pode continuar, não pode. Então eu citei isso porque quando nós começamos aqui, era a igrejinha era aqui na esquina, era virado para cá, então era um salãozinho aqui na esquina. O terreno aqui já havia sido comprado, já era da igreja. Então, em 4 anos, nós deixamos de pagar juro para o agiota e construímos esse terreno. E a igreja dele passou de menos de 200 membros para mais de 1.200 pessoas. Então, foi um período de muito crescimento. Nós tivemos aqui experiências muito bonitas. A igreja cresceu, mas a estrutura era pequena. Cresceu muito rápido. E na minha cabeça, eu não era a pessoa indicada para ser pastor de uma igreja grande. Então eu cheguei à conclusão de que o ideal era que um outro pastor pegasse da onde eu tinha deixado e continuasse. E eu não me senti capacitado para ser pastor de uma igreja grande. Então a minha ideia era voltar para o interior e voltar para uma igreja de 100, 200 membros, porque eu não dependia da igreja para sustento. Por causa dos cursos que eu fiz, eu estava na faculdade no interior. Quando eu vim para Vila Gerte, a diretoria me pediu que eu fosse pastor de tempo integral. Então eu aceitei, cedi e acabei ficando como pastor de tempo integral. Mas nem sempre, metade do meu ministério eu paguei para ser pastor. A mordomia que eu tenho hoje, aliás, eu brinco que eu devo o pastor Aquinaldo, porque depois dele, eu vim para cá depois dele, a igreja me deu tanta coisa. Eu falei: caramba, mas eles ficaram tão desesperados pelo que tinha acontecido que não queriam realmente que eu saísse mais. Aí começaram a fazer coisas que eu não sei por que faz bem. Mas essa foi a decisão. 10 anos
A igreja cresceu e na minha mente não saía essa ideia. E eu não tenho capacidade de ser pastor de uma igreja grande. Eu vou estragar tudo. Então eu resolvi sair. Agora, como tomar essa decisão? Aí eu fiz igual a congregação cristã no Brasil. Eu orei, Deus, eu vou abrir aqui, mas eu não quero interpretar. O que tiver, eu quero que o Senhor diga, mas eu não quero interpretar se é para eu sair ou se é para eu ficar. Aí eu abri o jogo no finalzinho, tá assim, é uma expressão de Jesus, diz assim: levantemo-nos, vamos embora daqui. Aí quando eu li aquilo, fui lá para minha máquina de datilografia, escrevi a carta pedindo a minha exoneração. Mas depois que eu fui ver que se a diretoria chegasse para mim, pastor, tira uma licença, tira umas férias, ano sabático, como é que é de lá na faculdade, talvez eu não precisasse ter saído. Eu estava cansado, porque eu não tinha tempo para tirar férias, não tinha tempo, nem tinha dinheiro. Eu tirar férias vai para onde? Como sair. Então era direto. Então eu cheguei, nós inauguramos a igreja em setembro. 15 dias depois eu fiquei 10 dias internado no hospital por estresse. Aí o irmão emprestou o Fusca que ele tinha. A igreja me deu uma semana para eu ir a Poços de Caldas. Fiquei uma semana em Poços de Caldas. Aí voltei e continuei. Então eu estava muito cansado. Se naquela ocasião alguém tivesse pensado, olha, fica aí 3 meses, sei lá, 6 meses, vai esfriar a cabeça, eu não precisaria ter saído, eu estava muito cansado. Essa foi a decisão mais difícil a sair daqui. Agora, as voltas foram fáceis. Pastor, agora uma pergunta relacionada a ofertas e valores. O que o senhor acha de pastores ou apóstolos, com algumas aspas, sobre os pedidos de valores altos ou votos com valores? O que o senhor entende sobre essas situações, além do dízimo e das ofertas de coração? Bem, eu acho que o melhor é o que a Igreja Batista faz. Principalmente a nossa igreja aqui na Vila Gete. Nós temos irmãos na nossa igreja, nós temos diretor, é o nosso relator da Comissão de Finanças. O gerente, mas eu acho errado. Eu creio que a gente sincera lá, Deus vai tratar com a liderança. A gente muito sincero. Vou contar uma história, eu preciso contar porque ajuda a ilustrar o que eu quero dizer. Havia um pastor aqui, muito amigo meu, Raimundo de Paiva Faria, pastor da Igreja Batista de Curuçá. Ele veio do sertão do Ceará, uma pobreza naquele sertão. Ele me contou uma história que me surpreendeu, que a mãe dele era benzedeira, e as pessoas às vezes andavam 4, 6 horas no sertão para irem, e ela benzia, quer dizer, dava o sinal lá e benzia. E ele disse: Mário, a criança chegava queimando em febre, a minha mãe benzia, a criança saía andando. A mãe dele depois se converteu. As pessoas continuavam indo 4, 6 horas de viagem, ela não benzia mais. Ela colocava a mão, orava, a pessoa saía curada. Então ele disse para mim: Deus é tão misericordioso, e a miséria era tão grande, que mesmo benzendo, Deus respondia. Porque Deus está acima dessas coisas. Ele é tão gracioso que até mesmo com coisas erradas, ele vai e passa por cima, ele releva e a bênção vem. Então eu acho uma tolice você querer pagar alguma coisa que ele quer dar de graça.
Nesses lugares onde se pratica isso, acontecem curas. Mas não é porque são pagos. É por causa da graça de Deus. Temos alguém? Só um detalhe, é que eu estou querendo engravidar e eu estou me preocupando com isso. O que você acha do uso da vara, da disciplina com a vara? Eu acho absolutamente válido. Os meus filhos foram educados não com a vara, mas com algumas boas chineladas. Aí a forma, por exemplo, às vezes até para mim era difícil. Eu chegava para eles: olha, você fez isso, você fez isso, você não podia ter feito isso, você falou com a mãe desse jeito, então você precisa ser corrigido. Depois de algum tempo, alguns deles, é isso que às vezes eu chegava em casa e um deles já vinha com o chinelo e me entregava. Porque sabia que a Elza ia me contar do resultado, aí só que eles pegavam o chinelo mais macio que tinha e já me entregavam, porque sabia que ia para o quarto comigo. Aí eu dava 2 ou 3 chineladas. O papai não queria fazer isso, mas você fez uma coisa que não devia. E nós fomos cuidando até uma certa idade. E depois de uma certa idade, então, aí era só conversa e não havia mais. Eu acho que até uma certa idade é válida e a Bíblia recomenda. A lei proíbe, mas a Bíblia recomenda que realmente até certa idade deve haver. Se não for castigo corpóreo, que pode até ser evitado, mas pelo menos algum tipo de castigo, alguma privação que possa dizer: ó, isso está acontecendo por causa disso, para que ele entenda realmente que toda coisa errada tem sua consequência, porque depois fica fácil de entender que o pecado também traz consequências. Renan vai fazer uma pergunta e depois a gente vai para a pergunta final. Pastor, essa pergunta das crianças... Pastor, essas perguntas das crianças foi eu que fiz. Por quê? Hoje eu tenho a dificuldade dos meus filhos, certo? Na questão de casamento, eu tive o meu casamento complicado, eu ultrapassei essas fases aí, tá? E o que acontece? Minha preocupação é o seguinte: hoje separado, eu estou voltando para a igreja, está afastado, tudo, e no caso ela não vai na igreja. Minha preocupação é o seguinte: daqui 10 anos, como que eu vou fazer para pegar meu filho e poder trazer na igreja? Porque se hoje já está difícil, até estava comentando com alguns amigos meus da igreja, se hoje já está difícil, a gente que teve eu creio assim, que o evangelismo de criança, a igreja, uns tempos atrás, 10 anos atrás, era diferente. Eu tive problemas com meus pais separados, em uma fase complicada. E eu vivi as duas partes, no mundo e na igreja, no pé lá no pé cá. E eu fico preocupado com meus filhos hoje por ser pai. Tudo que meu pai e minha mãe falava pra mim, eu falava, nem ligava. E hoje eu fico preocupado com essa forma. Eu estando separado dela, qual seria a estratégia de eu cuidar dos meus filhos e educá-los dentro da igreja? Era essa a minha preocupação. Nós temos na Bíblia que... A Xuxa vai complementar a pergunta dela. Porque a minha realidade é bem parecida com a do Renan, né? A minha filha tem 9 anos hoje. Além de ter esse agravante, ela só pode vir na igreja 2 vezes por mês. 2 vezes por mês ela não vai com o pai. Mas quando eu chego em casa, ela fica com a avó, eu chego em casa, ela está rezando o terço, ela está com a santinha beijando. E às vezes eu não sei o que fazer, porque a avó cuida dela, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. E a avó cuida dela com carinho, com amor e tudo. E aí eu vejo que quando eu falo para ela: filha, não é assim. Aí a avó se magoa, ela fala: mas mamãe, eu estou fazendo bem, eu estou olhando para Deus te dar outro emprego. Mas ela está pedindo para a Ave Maria, ela está pedindo para outras coisas assim. E aí eu fico meio perdida nesse ponto também, como o Renan falou. 2 coisas. Primeiro, continuarem fazendo dentro das limitações que vocês têm. Então, quando puder, traz a igreja.
quando puder, traz a igreja. Esteja o máximo de tempo que puder junto deles. Agora, a melhor coisa para fazer, isso aqui funciona de forma extraordinária. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Há um poder extraordinário na oração. O que vocês não podem fazer diretamente, Deus pode fazer indiretamente. Então vocês devem ter um tempo todo dia, que Jó de madrugava. E uma das coisas que eu e a Elza, de alguns anos para cá, temos feito, a gente, especialmente antes deles casarem, a gente pedia perdão a Deus se eles tivessem feito realizado algum pecado. Então, dependendo de por quem está orando, eles disseram: Deus, se ele cometeu algum pecado hoje, nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Nós pedimos perdão a Deus por eles, em nome deles, porque Jó fazia isso. Então, no caso de vocês, podem orar, e alguma coisa extraordinária vai acontecer lá. Por exemplo, a avó que se converteu. Então, a sua esposa, alguém falar de Jesus para ela. Então, esses limites, os limites que vocês têm, vocês cumprem. Fora dos limites, vocês oram. Mas tem que orar mesmo. E coisa maravilhosa vai acontecer, significativa. Realmente, aí eu ficaria o resto, assim, da noite, aquela noite toda, contando, assim, orações que aconteceram de forma, assim, impressionante. Deixa eu contar só uma. De um tempo para cá, eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes do meu pastorado. No final do culto eu digo assim: você se lembra de alguém que não está aqui? Mas está precisando de ser abençoado por Deus? Se lembra de eu ter feito algumas vezes isso? Pois bem, eu já fiz isso em vários lugares. E o que tem acontecido, assim, é coisa extraordinária. Eu fui bebedouro. Fiz essa oração. Você está, alguém que não está aqui, você acha que só Deus pode resolver? Várias pessoas se levantaram. 6 meses depois, eu voltei. Aliás, domingo que vem eu vou pregar lá nessa igreja. Uma igreja imensa. Uma igreja que eu comecei numa casa com meia dúzia de pessoas. Hoje eles compraram um quarteirão inteiro. Eles não estão na nossa denominação porque eles têm outro estilo de administração. Eles resolveram adotar o estilo lá da igreja da Lagoinha. Inclusive, eles construíram um templo redondo, parecido com a Lagoinha. Já levaram o Diante do Trono lá. Diante do Trono, inclusive, há 2 anos atrás, gravou o DVD daquele ano, gravou em Barretos, lá na festa do Peão do Boadeiro. O DVD do Diante do Trono foi gravado lá. Então eu voltei 6 meses depois. A mulher estava lá. E quando eu cheguei, pastor, tem uma mulher que sabia que o senhor vinha, precisa falar com o senhor.
terminou tudo, eu falei: pastor, me apresentou uma moça bonita. Disse: pastor, há 6 meses atrás, quando o senhor esteve aqui, eu me levantei por causa dela. Ela tinha tentado suicídio 3 vezes naquela semana. E eu tinha saído de casa para vir à igreja desesperada. E a minha sensação que eu ia voltar para casa, ela estaria morta. Porque qualquer minuto era. Quando nós voltamos para casa, a menina estava cantando um hino, dizendo: como que era? Ela tinha sido criada na igreja. Foi uma libertação assim, instantânea. Então, essas orações, quando eu estive em Cuba, eu fui preso, fiquei 6 horas num quartel. Naquela manhã, a irmã Francisca saiu da casa dela e percorreu e telefonou e trouxe 10 irmãs aqui para o Vale Jaboque. Elas não falaram nada para elas, vieram para cá e elas começaram. Ela disse: olha, irmãs, nós vamos passar o dia todo aqui. Alguma coisa aconteceu com o pastor. Diz ela que teve um sonho. E elas ficaram orando 6 horas, o tempo todo que eu fiquei preso. Elas ficaram. Quando elas saíram do Vale do Jaboque, era quando o major me liberou lá para voltar para o lugar que eu estava. Daqui eu estava respondendo lá. Então, no caso de vocês, olhem, simplesmente olhem, e vocês vão ver que vai acontecer. Assim, vocês vão orar pelas crianças e várias pessoas em volta das crianças vão ser alcançadas pela oração de vocês. Pastor, para encerrar, tendo em vista a experiência do senhor, a caminhada que o senhor fez até aqui, queria que o senhor fizesse suas considerações finais para o pessoal, porque a gente está numa fase complicada, em um mundo complicado, e a gente encontra várias pedrinhas no caminho. Alguns são nem pedrinhas, são pedregulhos. Então, por tudo que o senhor já passou, por tudo que o senhor já viu, queria que o senhor fizesse as considerações finais para o pessoal lá no João. Eu creio que vocês não vão sofrer muito mais, porque a coisa está tão ruim, porque não tem jeito de piorar. Não tem como piorar. Como eu falei agora, algumas leis estão sendo votadas que vão impedir. Então, a única alternativa de Deus é virar a última página. Mas enquanto isso não acontece, vocês têm que estar muito bem firmados em Deus. E a única forma há 3 formas de isso se tornar uma realidade na vida de vocês, de tal forma que aconteça o que o Leandro mencionou aqui, essa coisa por dentro. Primeiro é vocês terem a consciência tranquila diante de Deus, independentemente do que está acontecendo em sua volta, vocês tomarem a postura correta, tomarem a decisão certa. Então há 3 coisas que vocês devem fazer. Primeiro, orar, pessoalmente, particularmente, individualmente. Vocês têm que ter um momento de vocês de oração. Segunda coisa é que a regra de caráter, de conduta, de ética de vocês é a Bíblia. Então não é a TV Globo, então é a Bíblia. E terceiro, se reúnam, fiquem juntos, porque aqui há duas pessoas que têm o mesmo problema, e é possível que hajam 5 que têm o mesmo problema, outro problema igual, que seja igual a 5 pessoas. Então se reúnam e orem juntos. Como sugestão à liderança da juventude, se reunirem com outros grupos de jovens batistas. Eu trouxe até aqui uma propaganda para vocês se juntarem. Nós vamos ter na denominação 100 dias de jejum
e oração. 100 dias de jejum e oração. Porque se chegou à conclusão de que as regras que estão se colocando estão muito difíceis de serem. Hoje, para ser crente, hoje tem que ser muito crente mesmo, porque não dá para ser mais ou menos, não. Ou você é ou não é. Então, tudo mais fácil, vocês podem fazer o que bem quiserem, ninguém vai ficar sabendo, a não ser Deus. Então, tenham o seu momento de orar. E não se preocupem se vocês não são perfeitos. Não se preocupem, porque quando a gente abre essa Bíblia, esse livro, ela não conta a história de gente perfeita. Aqui é a história de gente pior do que vocês. Eu não sei se existe, mas há um homem aqui que ele adulterou, ele matou, ele roubou. E a Bíblia chama esse homem de o rei conforme o coração de Deus. E os mais lindos salmos da Bíblia foram escritos por ele. Então o que eu descubro é exatamente que Deus só quer de nós sinceridade. Você caiu, não adianta dar o próximo, jogar debaixo do tapete. Você deu aquela mancada, você descobriu que aquilo era pecado, você chega a Deus. De novo, me perdoa. Aí no dia seguinte, Deus, de novo, me perdoa. Vai haver um momento que você vai ficar tão envergonhado de tantas vezes a Deus pelo mesmo problema, que você vai acabar diminuindo a dose e daqui a pouco aquilo não vai ser mais problema para você. Não tenham vergonha de Deus. Vá a Deus do jeito que você está. Não importa que tipo de vida você está levando, é desse jeito que Deus quer você. E você vai descobrir que você não consegue fazer sozinha ou sozinho de abandonar aquele tipo de atitude, ou de hábito, ou de vício. Deus vai te dar graça e vai permitir que você vença. Então eu quero sugerir, a partir do dia 23, em todo o Brasil, vai ser do dia 23 de abril até, se não me engano, dia 12 ou dia 2 de julho, são 100 dias. Em qualquer momento do dia vai ter alguém orando pelo Brasil. Nós vamos orar pelo Brasil. Orar pelo Brasil. A ideia é orar pelo Brasil. Porque a coisa está muito difícil. Havia uma expressão que era muito usada. Aliás, eram duas expressões semelhantes. Uma dizia assim: o poder corrompe. E a outra dizia assim: a ocasião faz o ladrão. Para mim, essas duas expressões, elas não são corretas. O poder não corrompe. O poder revela quem já é corrupto. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela aquele que gosta de roubar, aquele que quer roubar. Então vocês agora têm que revelar o que vocês são. Vou contar uma experiência de um dos meus filhos. Ele trabalhava na área de venda e ele foi trabalhar numa empresa, uma multinacional. Ele foi trabalhar lá na área de venda, eles estavam lançando um produto novo para a agricultura. E a primeira viagem que ele fez foi a Belo Horizonte, para levar, até ele foi bem sucedido porque ele vendeu para a prefeitura de Belo Horizonte para enfeitar lá um jardim novo que eles estavam fazendo lá no Palácio do Governo. Quando ele ficou 3 dias em Belo Horizonte, foi a primeira viagem que ele fez para a empresa. Voltou, à tarde
manhãzinha, o gerente dele já tinha saído, então ele deixou o relatório com a secretária do chefe do homem. Aí no dia seguinte ele voltou e cumprimentou a secretária e falou para ela: tudo bem? Tudo bem? Não, você está ferrado. O homem está bravo, ele está louco. Eu acho que você deve esperar um pouco, porque ele vai pegar no seu pescoço do jeito que ele está. Eu deixei o relatório com você, entreguei, então foi por causa do relatório mesmo que ele está bravo. Entrou, o homem estava espumante. Negócio isso aqui. Despesa, R$750. Eu falei: mas foi isso que eu gastei. Eu fiquei 3 dias, eu tomei a atenção. Eu falei: põe aí 3.500. Mas eu gastei só 750. Eu estou mandando, põe aí R$3.500. Você quer estragar o nosso barato aqui? Aí ele falou: meu amigo, meu chefe, o papel está assinado. Se o senhor quiser alterar, pode alterar, não vou falar nada, mas eu gastei por isso aí. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que dizer exatamente o que gastaram. Ele, depois de algum tempo, ele foi mandado embora, porque não podia ficar, porque estava estragando. Aí ele soube de coisas assim, absurdas. Então, o que se rouba. Então, esse problema que está acontecendo aí no Brasil, isso aí, irmãos, acontece, mas os irmãos não sabem a quantidade. Isso aí não dá nem sombra do que acontece. Eu não sei como é que essas empresas não faliram ainda. Mas se roubam em tudo quanto é lugar. Agora vocês vão ter que mostrar se não é, vocês vão ter que se revelar. Então aqueles políticos, o poder corrompe, não. O poder revela quem já é corrupto. O camarada já se candidatou, porque assim que ele for estiver lá, ele já sabe, já está tudo planejado. Ele sempre foi corrupto. A ocasião faz o ladrão? Não. O cara já tem a vontade de roubar. Então ele é ladrão mesmo, ele é ladrão. Então não é. A ocasião só revelou o que ele é. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer com vocês? Vocês vão ter que revelar quem vocês são. São crentes ou não? Vocês vão ter que se revelar. Vocês vão ter que tirar a máscara. Vocês vão ter que mostrar a cara. Vocês vão ter que se revelar. Mas vocês vão ser surpreendidos como Deus vai honrar vocês. Eu queria agradecer a participação do pastor. Muito bom às vezes ter uma conversa assim, só faltou um café, alguma coisa assim, para a gente ir um pouquinho mais longe.